Olá, Home Talkers! Eu sou a dona do Funky Junk Interiors, onde venho escrevendo sobre projetos de reaproveitamento há quase 20 anos. Bem-vindos ao meu ateliê, onde tudo começa. Tem sido um grande prazer compartilhar tantos projetos com o Home Talk ao longo dos anos, desde projetos simples de fim de semana até algumas transformações bem ousadas. Então hoje eu tenho uma surpresa. Pensei em compartilhar 5 dos meus projetos favoritos que têm uma coisa em comum. Todos seguem a mesma fórmula. Eles precisam ser funcionais, eles precisam ser bonitos e fáceis de fazer. Então vamos começar! Para este projeto, eu queria transformar uma cômoda pintada em uma com um visual mais rústico, com alguns toques especiais. Esta aqui acabou virando uma peça de arte e também cumpriu sua função sem precisar remover nenhuma tinta. Não gosta de remover tinta? Junte algumas réguas de madeira para esse truque incrível de visual amadeirado. A cômoda, que segura a TV no meu quarto, realmente precisava de uma reforma. Com lascas na tinta, e como eu já tinha desistido de remover a tinta de uma das gavetas, coloquei minha nova ideia em prática. As gavetas estufadas, que há muito precisavam de atenção, foram esvaziadas dos objetos de recordação, que vão encontrar um novo lar. Depois, elas foram limpas e removidas. Depois de tirar todos os componentes da TV de cima, limpei bem a cômoda por dentro e por fora com água quente e sabão e deixei secar. Peguei o tom preto carvão da Fusion Mineral Paint, usei um pincel pequeno para pintar os detalhes e as áreas mais apertadas. Gosto de aplicar a tinta rapidamente e depois usar movimentos longos de ponta a ponta para obter o acabamento mais liso possível. Os puxadores das gavetas foram removidos e em seguida as frentes das gavetas foram lixadas levemente. Depois de colocar fita nas laterais de cada gaveta, as frentes e as laterais das gavetas, até onde havia tinta, também foram pintadas de preto carvão. Lembra da minha tentativa fracassada de remover a tinta? Aqui está o que eu não lixei. Eu organizei algumas tiras de cedro e réguas na frente das gavetas, prestando atenção em onde eu queria posicionar as palavras das réguas. Marcando uma linha de um lado das tábuas, eu cortei as tábuas com uma serra de meia esquadria. Depois medi cada gaveta e cortei o restante das tiras de madeira para encaixar. Todas as tábuas receberam uma leve lixada e depois foram organizadas em cada gaveta. Pegando alguns bastões de cola quente de alta resistência feitos para marcenaria, eu colei cada tira na frente das gavetas, trabalhando rápido antes que a cola esfriasse. Embora eu não tenha gostado muito do visual da madeira crua, decidi pintar a frente das gavetas com Tough Coat, da Fusion Mineral Paint. Esse produto deixa a madeira mais fácil de limpar e dá um pouco mais de profundidade ao tom da madeira. Para entrar no clima rústico, escolhi peças de ferragens aleatórias para colocar nas frentes das gavetas, dando um toque único. E aquele meu rack de TV, que estava super desgastado, agora virou uma cômoda com aparência de madeira e eu nem precisei remover a tinta antiga. Espero que isso inspire você a repensar aquela cômoda antiga que você não quer remover o acabamento antigo e transformá-la em uma peça rústica incrível, usando apenas algumas tábuas e réguas de madeira. Agora vamos para o meu organizador de ferramentas feito com um arquivo de aço. Eu queria algumas ferramentas de jardim perto da frente da casa, mas ele acabou guardando muito mais do que eu imaginava e ficou absolutamente lindo. Procure um arquivo de aço antigo para experimentar essa solução de armazenamento incrível. Primeiro, eu limpei bem o arquivo por dentro e por fora. Enquanto esperava secar, limpei a área das ferramentas de jardim, removendo todas as ferramentas, varrendo as paredes e o chão. Depois, lavando as paredes e preenchendo qualquer buraco. O arquivo foi apoiado em 2 tábuas e depois pintado com a cor Ash, da Fusion Mineral Paint, usando um rolo de veludo. Também pintei uma mesinha de madeira que eu já tinha, na mesma cor, para criar um pouco mais de espaço de armazenamento para o que eu tinha em mente. Um pacote de ripas de cedro foi comprado na minha loja de ferragens local. Usei uma ripa para medir a largura do arquivo e depois agrupei cerca de 5 de cada vez para cortar todas de uma vez só. Usando um bastão de cola quente super resistente próprio para madeira, apliquei cola quente na parte de trás de uma das ripas e depois instalei ao longo do topo do arquivo, da esquerda para a direita. Pegando alguns ganchos de uma loja de variedades, pintei os ganchos com spray preto e, depois de secos, endireitei-os com um alicate para que não ficassem tão inclinados. Os ganchos foram parafusados ao longo do topo do arquivo, diretamente nas ripas de madeira. Como as 2 fileiras de ganchos ficaram um pouco longas demais lado a lado, eu as intercalei, o que funcionou super bem. Depois de posicionar o arquivo no lugar, encostado na parede, peguei algumas tábuas de madeira de demolição mais compridas para criar uma proteção para a parede. Medi o ponto mais alto da ferramenta mais alta, levantei as tábuas até pelo menos esse nível, fixando-as na parede com parafusos dispostos de forma aleatória. Depois, pendurei todas as minhas ferramentas de jardinagem de mão nos ganchos. O banquinho preto foi usado para guardar um balde para ervas daninhas e uma caixa cheia de luvas de jardinagem.
A prateleira da parede foi reabastecida com todos os nossos itens essenciais para o carro. E agora, o meu espaço de armazenamento na garagem, totalmente reformado, está não só muito mais organizado, como também parece caríssimo. Dá para acreditar que embaixo disso tem um arquivo de metal velho e sujo? O armário guarda tantas ferramentas de jardinagem, o que o torna a solução de armazenamento perfeita se você precisa otimizar o espaço. Essas pedras de passo feitas com bandejas de festa são absolutamente incríveis. Todo mundo disse que elas iam quebrar, mas não só não quebraram, como ficaram incríveis. São tão grossas, tão bonitas e deixam o jardim muito mais funcional, sem sujar os pés. Você vai querer começar a guardar aqueles recipientes grandes de comida para a viagem quando ver como eles podem ajudar a melhorar seu jardim com tanta facilidade. Estou pegando 2 bandejas grandes e 2 menores de festa, e depois removendo as tampas. Estou fazendo um teste de posicionamento das bandejas no chão de uma pequena horta em vasos, onde acho que elas vão ser perfeitas. Estou colocando um pouco de azeite em cada bandeja e espalhando com papel até que o fundo e um pouco das laterais estejam bem untados. Pegando um pouco de concreto ensacado que seca durante a noite, estou colocando com a pá em um balde de 5 galões e misturando com água até atingir uma consistência de pudim grosso. Você vai querer ter certeza de usar proteção para os olhos, boca e mãos nessa etapa. Também é importante enxaguar o concreto das ferramentas entre os usos, para que o concreto não endureça nelas. Agora estou colocando um pouco de concreto misturado nas bandejas menores, enchendo até ficarem cheias, e depois nivelando o concreto com uma pequena desempenadeira. Em seguida, estou misturando uma quantidade maior de concreto para adicionar às bandejas maiores, enchendo-as com pelo menos 5 a 7 centímetros de espessura, e depois alisando com a desempenadeira também. Pensando bem, acho que uma mistura um pouco mais úmida deixa um acabamento mais liso quando tudo está pronto. Vou deixar as bandejas do lado de fora durante a noite, para o concreto curar. No dia seguinte, o concreto parece bem seco, então estou testando uma forma puxando as laterais para conferir. Está ótimo! Agora estou removendo todas as bandejas, puxando suavemente as laterais de cada uma. Depois, viro cada placa de concreto na minha mão e as coloco delicadamente sobre um papelão para protegê-las. Agora, estou escovando qualquer resíduo de concreto que possa ter ficado enquanto admiro todos esses detalhes impressionantes das bordas. Também reparei que nenhuma das bandejas quebrou durante a remoção, o que significa que elas são reutilizáveis caso você queira fazer mais para combinar. Agora, cada pedra de concreto está sendo posicionada na horta, depois movida de um lado para o outro até eu decidir exatamente onde quero que cada uma fique. Depois de posicionadas, estou colocando um nível de carpinteiro em cima de cada pedra e nivelando-as, colocando um pouco de terra por baixo. E agora, sou a orgulhosa dona de um caminho personalizado de pedras na horta, que posso usar para atravessar minha horta sem pisar na terra. Na maioria das vezes, geralmente estou descalça quando vou ver a horta, então isso vai ser útil para manter meus pés muito mais limpos. No entanto, também mantenho os sapatos limpos, especialmente quando está chovendo. As pedras estão posicionadas de forma perfeita e confortável, então não preciso fazer esforço para alcançar cada uma delas. Acho que os formatos deixam a horta ainda mais charmosa e única, muito mais do que aquelas pedras redondas ou quadradas que você compra nas lojas. Espero que isso te inspire a considerar juntar algumas bandejas de festa para tentar fazer algumas pedras de caminho, já que são tão fáceis de fazer. Estou completamente apaixonada por esse cabideiro que virou suporte para plantas. Nossa, isso transformou uma simples área de estar em um lugar que te convida a entrar. Você quer se sentar imediatamente e aproveitar, com um toque especial que destaca o propósito do espaço. Hoje vou transformar um cabideiro antigo super legal em algo muito bacana para uma varanda ou pátio. Eu tenho uma área de estar muito agradável no quintal, mas ela é meio sem graça e eu não quero furar nada na parede de estuque. Então, aqui está o que eu vou fazer em vez disso. Como o suporte tinha alguns anos de sujeira acumulada, eu dei uma boa esfregada nele, junto com 2 suportes para pendurar plantas. Também usei o limpador Simple Green, que ajudou a remover a sujeira mais antiga. Meus planos originais eram repimpar essa peça, mas depois de olhar para a pátina em 2 tons, eu não consegui fazer isso. Então, vou trabalhar com o que está aqui, mas vou protegê-lo. O suporte, então, recebeu uma leve lixada para remover quaisquer bordas ásperas, mas ainda protegendo a pátina original. Eu queria que o suporte tivesse mais um detalhe para combinar com o tema que escolhi. Peguei a tampa de uma antiga caixa de queijo que eu já tinha tingido de um lado, pintei com
com um stencil uma placa de café usando Fusion Mineral Paint na cor preto carvão. No entanto, qualquer plaquinha fofa que combine com o seu tema pode ser encontrada em lojas de desconto ou até mesmo na Amazon. Os suportes também foram rebocados onde necessário. Em seguida, removi 2 dos ganchos do suporte em lados opostos e parafusei 2 ganchos de suporte para plantas posicionados em 2 níveis diferentes. A base do suporte já vinha com furos pré-perfurados em todos os 4 lados, para facilitar a instalação. Fiz um furo na parte de cima da placa do café e depois prendi ela em um dos ganchos do suporte para plantas com parafuso. Minha área de estar, então, passou por uma reorganização para decidir onde colocar cada coisa. O suporte foi então fixado ao deck de madeira pelos furos de baixo. Depois, foi a vez das plantas. Para proteger ainda mais o suporte, passei um protetor contra intempéries para áreas externas e depois limpei o excesso onde sabia que não iria aderir. Também apliquei uma camada na frente e no verso da placa de café. Eu não consigo acreditar como apenas algumas plantas a mais deixaram essa área externa de estar muito mais aconchegante. A altura do suporte ajudou a criar diferentes níveis para as plantas. E a placa praticamente implora para que você se sente um pouco e aproveite uma bebida relaxante ou espero que isso te inspire a procurar por cabideiros antigos para transformar em um suporte de plantas fofo com uma plaquinha feita por você mesma. Onde você colocaria o seu? Essa flor para o meu jardim, feita com pás de ventilador de teto, ficou tão inesperada e isso foi graças ao uso de 2 tipos diferentes de pás, que deram a ela um efeito tridimensional super especial. Não jogue fora aquelas pás velhas de ventilador de teto antes de tentar isso. Depois de selecionar algumas pás brancas de ventilador de teto, eu arrumei 2 estilos diferentes ao redor do perímetro de uma pequena tábua de cortar de madeira, com o lado bom virado para baixo. Você pode pintar essas pás de ventilador de qualquer cor que quiser, mas como eu amo branco e tons neutros, vou mantê-las brancas, porque gosto de flores brancas, especialmente margaridas. E escolhendo o lado branco, de 4 pás planas, eu fiz furos na parte de trás e depois as prendi à tábua de cortar com parafusos. Em seguida, segurei as pás contra a cerca para escolher o melhor lugar para pendurá-las. Virando a peça com o lado bonito para cima, inseri um parafuso no meio da tábua de cortar e depois prendi as pás na cerca. Pegando outras 4 pás ainda presas ao suporte, eu as fixei na cerca com parafusos entre as outras pás, o que deu a elas um efeito elevado muito legal. Em seguida, parafusei alguns parafusos de cabeça preta e larga ao redor do perímetro da tábua de cortar. Eu quase cobri toda a tábua de cortar com parafusos para dar mais textura, até que tive uma nova ideia. Amarrei um pedaço de barbante em um dos parafusos. Depois fui passando o barbante de parafuso em parafuso, imitando um projeto de arte com fios. Depois, vasculhei meu galpão e encontrei um pedaço velho de mangueira de água. A mangueira foi posicionada na cabeça da flor e depois fixada na cerca com um parafuso. Depois, enrolei a mangueira com algumas voltas divertidas, terminando com a mangueira voltada para baixo, como se estivesse crescendo do chão. Eu me certifiquei de que as curvas ficassem bonitas e suaves, e que os parafusos não apertassem demais nos furos, para dar um visual bem orgânico. Depois, peguei alguns outros itens que achei que poderiam parecer folhas interessantes. Algumas placas de carro verdes foram presas aleatoriamente ao longo da mangueira para completar o visual. Para finalizar, peguei um protetor de madeira e pintei todas as áreas cortadas do ventilador de teto que poderiam desgastar rapidamente. Depois, organizei o banco de jardinagem feito de carretel de cabo com algumas ervas e vasos para completar essa área de jardim divertida. A flor feita com ventilador de teto chama atenção e traz um toque de diversão, criando um destaque visual único. Ela enfatiza o tema do jardim enquanto adiciona um toque de fantasia e charme. E eu adoro como as folhas feitas de placa de carro combinam com as ilustrações divertidas das latas de café, adicionando cor e interesse. Espero que isso inspire você a pegar algumas pás de ventilador de teto para criar um pouco de fantasia no seu próprio jardim neste verão.